Foi entregue como castigo, uma nobre obesa condenada pelo próprio pai e colocada nas mãos de um escravo. Ninguém imaginava o que aconteceria depois, porque esse escravo, que todos acreditavam incapaz de sentir, a amou como ninguém jamais havia feito. Conte-nos de onde você nos escuta e prepare-se, porque esta história vai te sacudir por completo. Ano 1725. North Las Vegas, na zona mais pobre e esquecida da localidade, era um lugar onde o pó se misturava com o suor daqueles que sobreviviam dia após dia. Mas o que ali aconteceu naquela tarde não teve a ver com a miséria de suas ruas, mas sim com a crueldade de um pai e a queda pública de uma filha. A cena começou com um toque seco de sino. Todos os presentes na fazenda de Dom Alonso de Carrillo sabiam que algo extraordinário estava prestes a ocorrer. No meio do pátio, rodeada de nobres curiosos e criados expectantes, encontrava-se Beatriz, a primogênita, uma jovem de corpo volumoso, rosto redondo e olhos escuros, cuja altivez fora durante anos motivo de tensões em sua família. Beatriz não era dócil, não era silenciosa e, sobretudo, não obedecia cegamente às ordens de seu pai. Dom Alonso, um homem de barba rígida e olhar gélido, ergueu a voz diante de todos. Minha filha zombou da minha autoridade. Desafiou minha palavra e manchou o sobrenome Carrillo. Hoje aprenderá qual é o seu verdadeiro lugar. O murmúrio cresceu como um enxame. Beatriz, em pé diante do pai, respirava com dificuldade, mas não chorava. Mantinha o queixo erguido, embora o peso dos olhares a esmagasse. Seu vestido verde com bordados dourados se sujava de terra a cada passo que recuava. E então, ele apareceu. Julian, um escravo de pele escura, torso forte e olhar insondável. Passara anos carregando sacos, suportando chicotes, sobrevivendo em silêncio. Suas correntes tilintavam enquanto dois guardas o arrastavam até o centro do pátio. O anúncio foi brutal. Beatriz seria entregue a Julian como castigo, não como esposa, não como serva, mas como um lembrete vivo de que ninguém podia desafiar o patriarca. Os nobres soltaram risadinhas contidas. As donzelas tapavam a boca para não gritar. Alguns criados olhavam para o chão, incapazes de suportar a humilhação. Beatriz, em contrapartida, cravou os olhos em Julian. Esperava desprezo, esperava zombaria. Mas o que encontrou foi algo que a desconcertou. Respeito. Julian não baixou a cabeça diante dela. Tampouco a desafiou. Apenas sustentou o olhar com uma calma inesperada, como se, em meio àquela farsa cruel, tivesse descoberto algo que ninguém mais via. Esse cruzar de olhares foi um golpe silencioso que rompeu a cena. Beatriz tremia por dentro, não pela humilhação, mas pela estranha sensação de que aquele homem acorrentado não a via como um castigo, mas como uma pessoa. O sol se escondia lentamente quando Dom Alonso encerrou o ato com palavras cortantes. A partir de hoje, o destino dela está atado ao de um escravo. As risadas e murmúrios continuaram, mas no ar ficou suspensa uma tensão impossível de ignorar. A nobre castigada e o escravo marcado acabavam de iniciar um vínculo que ninguém podia prever, porque o que havia nascido como humilhação estava prestes a se transformar em algo muito mais perigoso. Um amor capaz de desafiar o sangue, o poder e o próprio destino. A tarde terminou com o eco das risadas cruéis e o peso das palavras de Dom Alonso gravadas no ar. Para Beatriz, a humilhação não se apagou ao pôr do sol. Apenas começava. Conduziram-na a um pequeno aposento de pedra, úmido e escuro, muito mais próximo dos quartos dos criados do que do amplo dormitório que ocupara durante toda a vida. O cheiro de terra molhada e madeira velha impregnava o lugar. Não havia tapeçarias, nem janelas amplas, nem candelabros de ouro. Apenas um catre com lençóis ásperos e uma mesa com um jarro de água. Ali estava esperando a Julian, o escravo ao qual agora haviam entregado o seu destino. Ele não falou ao vê-la entrar. Sua presença era imponente mesmo no silêncio. Seu torso, marcado por cicatrizes, inclinava-se para a chama de uma vela que mal iluminava o quarto. Beatriz ficou de pé, respirando agitadamente, com a dignidade em pedaços, mas com a testa erguida. Não me olhes! Cuspiu com a voz carregada de raiva contida. Julian levantou o olhar. Seus olhos eram profundos, tranquilos, quase impossíveis de decifrar. Não a olho como os demais. Respondeu com voz baixa e firme. Essas palavras foram um golpe inesperado.
Beatriz sentiu como a couraça de orgulho que mantivera durante todo o dia se rachava. Quis replicar, mas sua garganta se fechou. Em vez de falar, deixou-se cair sobre o catre com um peso de cansaço que nunca havia sentido. O silêncio tornou-se insuportável. Do lado de fora, os grilos cantavam e o vento batia nas madeiras soltas da fazenda. Dentro, apenas se ouvia a respiração de ambos. Julian rompeu a quietude ao colocar um pedaço de pão sobre a mesa. Coma! Não adianta resistir de estômago vazio. Beatriz virou o rosto com desdém. Acreditas que aceitarei a tua compaixão? Julian não insistiu. Voltou a sentar-se no chão, apoiando as costas contra a parede. Seu silêncio era diferente do dos outros escravos. Não era submisso, não era vazio. Era um silêncio firme, cheio de uma dignidade que desarmava. Os minutos passaram. A fome e o cansaço foram mais fortes que o orgulho. Beatriz pegou o pão e o mordeu sem olhá-lo. Seu corpo tremia, mas não quis que ele notasse. Foi então que a vela chisporroteou e quase se apagou. O frio da noite entrou com força no quarto. Beatriz estremeceu, apertando os braços contra o peito. Julian a observou indeciso, como se travasse uma batalha consigo mesmo. Finalmente pegou a manta que usara e a colocou suavemente sobre os ombros dela. Beatriz se enrijeceu, pronta para afastá-la, mas não o fez. O calor daquela manta áspera, carregada do cheiro de terra e suor, foi mais reconfortante do que quis admitir. E o mais surpreendente era a forma como Julian o havia feito. Sem pena, sem imposição, apenas com respeito. Ela o olhou pela primeira vez de verdade. Viu as marcas em sua pele, as cicatrizes de um homem que havia sofrido em silêncio mais do que podia imaginar. E naqueles olhos tranquilos, percebeu algo que jamais esperara: humanidade. O silêncio voltou a cair, mas já não era o mesmo. Agora estava carregado de perguntas sem respostas, de emoções que nenhum dos dois ousava nomear. Naquela noite, não dormiram. Beatriz repassava em sua mente as palavras do pai, as risadas dos nobres, o peso do destino imposto. E Julian permanecia acordado, observando a chama da vela, sabendo que algo havia mudado. A jovem que lhe haviam entregue como castigo não era uma vítima qualquer. Era uma mulher cujo fogo podia arder mais forte do que as correntes que os uniam. Quando a madrugada começou a tingir de azul as frestas da janela, ambos ainda estavam em silêncio, mas entre eles, invisível ainda, traçara-se um vínculo novo, não de amor, não de confiança, não ainda, mas de reconhecimento. Dois seres distintos, unidos pela injustiça, presos a um destino que ninguém mais compreenderia. E, no entanto, nos corredores da fazenda, passos furtivos já se deslizavam. Nem todos estavam dispostos a deixar que esse vínculo crescesse. O amanhecer em North Las Vegas, naquele ano de 1725, não trouxe alívio. O ar era frio e denso, como se as paredes da fazenda soubessem que algo estava prestes a romper-se. Beatriz acordou com os olhos ardendo. Não conciliara o sono, e a manta que Julian deixara sobre seus ombros ainda a envolvia como um incômodo lembrete de um gesto impossível de rejeitar. Mas naquela manhã, antes mesmo que a rotina da casa começasse, uma batida discreta na porta o sobressaltou. Julian se levantou de imediato, com o corpo tenso, como um animal que pressente a armadilha. Beatriz, ainda com o coração descompassado, assentiu para que ele abrisse. A porta entreabriu-se e deixou passar Domingo, um criado mais velho da família Carrillo, de rosto magro e olhar apagado. Sempre fora uma sombra na casa, um homem que servia sem falar muito, mas naquele instante trazia nos olhos um fogo estranho, mistura de medo e determinação. Senhorita Beatriz, sussurrou baixando a voz até quase um murmúrio. Não posso ficar calado mais. O que lhe fizeram ontem não foi apenas um castigo. Foi uma armadilha. Beatriz ergueu-se como se um relâmpago a tivesse atravessado. Julian deu um passo à frente, colocando-se entre ela e o criado, desconfiado. Domingo levantou as mãos, suplicando calma. Não estou aqui para delatá-los. Estou aqui porque vi o que não devia ver. Beatriz apertou os punhos. Sua voz saiu firme, embora tremesse por dentro. Fale! Domingo olhou para Julian, depois para Beatriz, e baixou ainda mais a voz. Seu pai não queria apenas humilhá-la, senhorita. Ou não somente isso, ele queria tirá-la do caminho. A senhora era um obstáculo. Beatriz franziu o senho, incrédula.
Um obstáculo? Para quê? Domingo respirou fundo, como quem carrega um segredo por demasiado tempo. Para que Catalina, sua tia, controlasse a herança? O quarto ficou gelado. A tia Catalina, sempre vestida de negro, sempre rondando como um corvo, fora a cúmplice silenciosa naquele castigo. Beatriz compreendeu de repente. Não havia sido uma simples humilhação pública. Havia sido um movimento calculado para apagá-la do lelinhagem. Julián deu um passo em direção a Domingo, com os olhos afiados. E como sabes disso? Domingo baixou o olhar, com os lábios tensos. Porque eu ouvi a conversa. Na noite anterior à entrega, Catalina disse a Dona Alonso que a senhora não devia ser vista como uma herdeira digna, que devia ser despojada de todo respeito. E ele aceitou. O coração de Beatriz batia como um tambor. Todo o seu orgulho, toda a sua rebeldia, haviam sido convertidos em desculpa para condená-la. Não por sua desobediência, mas por um plano muito mais sombrio. Sua própria família a havia sacrificado para preservar o poder. As lágrimas ameaçaram cair, mas ela se conteve. Não queria que Domingo nem Julián a vissem quebrar-se. Por que me dizes isso agora? Perguntou com a voz dura. Domingo engoliu em seco. Porque servia sua mãe, Dona Isabel, antes de sua morte. E isto que vejo agora é a mesma história repetindo-se. Beatriz sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Sua mãe, a mulher cuja ausência marcara toda a sua vida, a que sempre fora envolta em silêncio. Julián observava em silêncio com o senho franzido. Havia algo em seu olhar que parecia saber mais do que dizia. Domingo deu um passo atrás, nervoso. Não posso ficar mais. Se souberem que falei, minha vida não valerá nada. Mas, senhorita, confie no escravo. Embora a senhora o veja como uma corrente, ele não está aqui por acaso. E sem esperar resposta, desapareceu pelo corredor, deixando atrás de si um silêncio carregado de eletricidade. Beatriz virou-se para Julián com os olhos em chamas. O que ele quis dizer? Perguntou quase num grito sufocado. O que significa que não estás aqui por acaso? Julián sustentou-lhe o olhar, mas permaneceu em silêncio. Seu rosto era uma máscara impenetrável. Esse silêncio foi pior que qualquer palavra. Beatriz compreendeu naquele instante que o homem a quem haviam entregue como castigo sabia mais do que admitia, e que sua mãe, a herança, seu próprio lugar no mundo, estavam entrelaçados com ele. A vela sobre a mesa vacilou e se apagou. A escuridão envolveu o aposento, e nessa escuridão, Beatriz sentiu que não estava acorrentada apenas pelo pai, mas também pelos segredos de Julián. A porta se fechara após Domingo, mas suas palavras continuavam flutuando no ar como fumaça espessa. Beatriz ficou imóvel, com o peito agitado e as mãos crispadas, observando a penumbra devorar a vela que mal resistia. O eco da traição de seu pai e a sombra de Catalina pesavam como um jugo. Mas o que mais a queimava era a última coisa que ouvira. Confie no escravo. Ele não está aqui por acaso. Virou-se bruscamente para Julián, que permanecia encostado à parede, de braços cruzados, como se nada daquilo o surpreendesse. Seu rosto era uma máscara de calma, mas seus olhos escuros brilhavam com um segredo que se recusava a entregar. Beatriz avançou em direção a ele com passos firmes, até ficarem frente a frente. Sua voz saiu quebrada, mas cheia de raiva contida. Diz-me o que isso significa. Diz-me por que estás aqui, e não me mintas. Julián não se moveu. Seu silêncio era como uma adaga invisível. Fala! Exigiu Beatriz, batendo na mesa com a palma aberta. Já me arrancaram tudo. Meu nome, minha dignidade, minha herança. Não suportarei também os teus silêncios. O ar se tensionou. Julián respirou fundo. Baixou o olhar por um instante e depois o sustentou novamente. Sua voz, quando saiu, era grave, lenta, carregada de um peso que parecia arrastar anos de dor. Eu conheci tua mãe. O coração de Beatriz parou. O nome de sua mãe, sempre enterrado sob camadas de silêncio e rumores, surgiu de repente como um relâmpago. O quê? Sussurrou tremendo. Julián deu um passo em sua direção. Suas palavras cravavam-se como agulhas. Ela me salvou. Quando cheguei a esta casa, marcado pelo comércio de escravos, ia ser vendido em segredo. Teu pai já tinha feito o trato, mas tua mãe descobriu. Foi ela quem me escondeu, quem me deu pão e água, quem falou comigo como se eu fosse mais que uma mercadoria. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. Agarrou-se à beira da mesa,
tentando se sustentar. Por que? Por que nunca me disseram? Julian apertou a mandíbula. Por que tua mãe morreu por isso? Por que se atreveu a ver o que outros queriam ocultar? O silêncio foi insuportável. Beatriz o olhava, com lágrimas ardendo nos olhos, tentando assimilar que aquele homem acorrentado havia compartilhado uma intimidade com sua mãe que a ela fora negada. De repente, a raiva explodiu. Empurrou-o com ambas as mãos contra a parede, cravando os olhos nele como punhais. E tu calaste todo este tempo? Viste-me sofrer naquela humilhação? Viste-me cair na vergonha e não disseste nada? Julian não se defendeu do empurrão. Suas costas bateram na pedra, mas ele não desviou o olhar. Por que não era o momento? Porque se eu dissesse, te destruíam como a ela. A respiração de Beatriz era um turbilhão. Sua testa ficou a poucos centímetros da dele. Suas mãos tremiam sobre o peito dele, sentindo a dureza de seu corpo, a tensão de alguém que havia vivido acorrentado, mas nunca derrotado. Nesse instante, a raiva se misturou com outra coisa, algo que ardia no mais profundo, o reconhecimento de que aquele homem, posto como seu carrasco, a estava protegendo desde o silêncio. A voz de Beatriz se quebrou. Então me diz, por que me respeitas? Todos me veem como um castigo, como uma zombaria. E tu? Julian baixou a voz até transformá-la num sussurro áspero. Porque em ti vejo a mesma força que vi nela. Por que não baixas a cabeça mesmo que queiram quebrar-te? O mundo pareceu parar. Beatriz, que vivera entre zombarias e desprezo, ouvia pela primeira vez palavras que não a reduziam a um peso nem a uma humilhação. E essas palavras vinham do único homem que nunca teria imaginado. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não de inimizade, não de raiva, mas de uma tensão perigosa, carregada de algo proibido. Suas respirações se misturavam. E por um instante, ambos souberam que estavam à beira de um precipício do qual não haveria volta. Mas então, um golpe seco interrompeu o momento. A porta abriu-se de par em par e uma figura apareceu no umbral com o rosto transtornado. Era Catalina, a tia de Beatriz, com os olhos brilhando de suspeita. Ora, ora! Murmurou com um sorriso venenoso. Que interessante o que encontro aqui. O coração de Beatriz parou. O segredo estava prestes a ser exposto, e o que Catalina havia visto naquela noite poderia transformar-se em sua condenação definitiva. O aposento estava mergulhado em penumbra quando Catalina de Carrillo, tia de Beatriz, avançou sem pedir permissão. Vestia como sempre de negro absoluto, um luto eterno que nunca explicara. Seus lábios finos esboçavam um sorriso gelado, e seus olhos, dois carvões acesos, cravaram-se na sobrinha com uma mistura de zombaria e triunfo. Que cena curiosa! Disse com voz suave, mas venenosa. Uma nobre e um escravo, frente a frente, em plena madrugada. O que diria teu pai se visse isto? Beatriz recuou um passo, com o coração descompassado, mas não desviou o olhar. Julian manteve-se firme, meio passo à frente dela, como um muro humano. Catalina percebeu o gesto e sorriu ainda mais. Ah, já entendo! Sussurrou passeando lentamente pelo quarto, como uma serpente sondando o terreno. Dom Alonso te entregou como castigo, mas o castigo não resultou como esperava. Em vez de te quebrar, estás te unindo ao teu carcereiro. Beatriz apertou os punhos, furiosa. O que queres, Catalina? A mulher deteve-se diante da mesa, observando o jarro de água e o pedaço de pão como se fossem provas de um crime. Não venho pedir, sobrinha. Venho advertir. Tua mãe também acreditou que podia confiar naqueles que estavam sob as correntes desta casa. E olha como terminou. O ar tornou-se pesado, quase irrespirável. Juliana enrijeceu os ombros. Beatriz, com a garganta seca, ousou perguntar o que a atormentava há anos. O que fizeste à minha mãe? Catalina riu suavemente, um som tão fino que gelava o sangue. Eu não lhe fiz nada, querida. Foi teu pai quem deu a ordem. Eu simplesmente fui testemunha. A confissão golpeou como um martelo. Beatriz sentiu os joelhos dobrarem-se. Seu próprio pai, o homem que a criara em meio ao desprezo e à disciplina de ferro, havia sido quem condenou sua mãe. Por quê? Sussurrou com lágrimas ardendo nos olhos. Por que a matou? Catalina inclinou a cabeça com o mesmo deleite cruel de quem saboreia o veneno que destila. Porque ela descobriu o que não devia. Tua mãe encontrou os registros ocultos de Dom Alonso,
os contratos ilegais, as vendas de escravos a mercadores estrangeiros. Estava disposta a denunciá-lo à coroa. E sabes tão bem quanto eu que os homens desta casa jamais toleram a traição, nem mesmo de uma esposa. Beatriz levou as mãos ao rosto. As peças se encaixavam. O silêncio em torno da morte de sua mãe. Os olhares esquivos. As histórias mal contadas. Tudo havia sido um encobrimento. Catalina deu alguns passos em sua direção, inclinando-se para falar quase ao ouvido. E agora és tu, sobrinha, quem ameaça esse legado. Rebelde, teimosa, incapaz de calar. Por isso teu pai te entregou como castigo, para que ficasses marcada, desprezada, anulada. Uma mulher quebrada nunca poderá reclamar nada. O silêncio foi cortado por Julián, cuja voz saiu grave e profunda. Ela não está quebrada. Catalina o olhou, surpresa com sua ousadia. Depois riu com escárnio. Ah, claro. Tu és o que a defende. O mesmo que compartilhou segredos com sua mãe. Que irônico. Primeiro Elvira, e agora Beatriz. Diz-me, escravo, quanto tempo pensavas calar antes de confessar que também foste parte de sua queda? Beatriz olhou-o bruscamente, com os olhos bem abertos. O quê? Catalina saboreou o momento. Sim, querida. Tua mãe confiou neste homem. Escondeu-o. Falou com ele. Protegeu-o. Mas pensas acaso que Dom Alonso não sabia? Foi precisamente por ele que tua mãe ficou exposta. O mundo de Beatriz vacilou. Suas mãos tremiam, incapazes de sustentar o peso daquela revelação. Julián baixou o olhar. Seu silêncio era uma confirmação amarga. Catalina virou-se para a porta, satisfeita. Deixo-te com essa dúvida, sobrinha. Pensa bem em quem confias. A história pode repetir-se. E já sabes como terminou da última vez. O estrondo da porta soou como um trovão, deixando-os a sós na penumbra. Beatriz respirava agitadamente, com lágrimas contidas. Voltou-se para Julián, com a voz quebrada pela fúria e pelo desespero. É verdade? Foi por tua causa que minha mãe morreu? O silêncio de Julián foi mais doloroso que qualquer palavra. O aposento estava mergulhado num silêncio insuportável após a partida de Catalina. O ar parecia pesado, como se cada palavra não dita tivesse ficado suspensa entre as paredes. Beatriz respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo em ondas de fúria contida. Suas mãos tremiam, não por fraqueza, mas pela mistura brutal de dor e raiva. À sua frente, Julián permanecia imóvel, o olhar cravado no chão. Não se defendia, não erguia a voz, não tentava justificar nada. Seu silêncio era um muro, mas para Beatriz esse muro era insuportável. Responde-me! Gritou ela com um soluço que se misturou ao rugido. Foi por tua causa que minha mãe morreu? Julián levantou lentamente o olhar. Seus olhos, escuros e profundos, tinham um brilho que não era culpa, nem tampouco indiferença. Era o peso de alguém que carregara uma verdade por tempo demais. Não, disse enfim com voz grave, tão baixa que quase se confundia com o estalar da madeira. Mas também não sou inocente. Beatriz sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Deu um passo em direção a ele, buscando seu rosto, como se precisasse arrancar-lhe a verdade pela força do olhar. Explica-te. Agora. Julián fechou os olhos por um instante, respirou fundo e começou a falar, não como um escravo acostumado ao silêncio, mas como um homem que desenterra uma ferida impossível de cicatrizar. Tua mãe me salvou, Beatriz. Isso é verdade. Quando teu pai ordenou que me enviassem aos mercadores, ela me escondeu. Deu-me pão, água e algo mais. Deu-me confiança. Foi a primeira pessoa a tratar-me como um ser humano. Sua voz quebrou-se levemente, mas continuou. Ela me contou o que havia descoberto, os contratos, os nomes. Fez-me jurar que se algum dia tudo viesse à tona, eu protegeria o que ela escreveu. Beatriz apertou os lábios. A lembrança do livro, das suspeitas que sempre haviam rondado a morte de sua mãe, encaixava-se com aquelas palavras. E o que aconteceu? Perguntou com lágrimas nos olhos. Julián desviou o olhar, como se temesse que, ao contar o que vira, o passado voltasse a ganhar vida. Naquela noite, tua mãe foi traída. Catalina a denunciou a teu pai. Eu estava escondido ouvindo. Tua mãe sabia que iriam silenciá-la, e antes que a tirassem da casa, entregou-me um medalhão e disse: cuida dela, um dia ela entenderá. Os joelhos de Beatriz fraquejaram.
Sentiu que todo o corpo tremia, como se as palavras de Julian tivessem aberto uma fenda sob seus pés. Dela? Falava de mim? Julian assentiu com um brilho de dor nos olhos. Sim, ela te confiava a mim. E esse é o peso que carrego desde então. Teu pai deixou-me vivo porque não suspeitou do quanto eu sabia. Mas desde aquele dia, cada olhar teu me lembrava esse juramento. Beatriz levou as mãos ao rosto. Sua mãe havia confiado sua vida, seu legado, nas mãos de um escravo. E ele, em silêncio, guardara tudo esse tempo. Mas a ferida ainda ardia. Beatriz baixou as mãos e o olhou com fúria. E deixaste que eu sofresse esta humilhação sem dizer nada? Viste-me ser arrastada ao pátio, entregue como um castigo, e calaste? Julian não recuou. Sim, porque se falasse antes da hora, não só me matavam, matavam-te a ti. E então tudo o que tua mãe sacrificou teria sido em vão. As palavras se estatelaram contra Beatriz como um chicote. Seu orgulho queria gritar-lhe que era um covarde, mas algo mais profundo sussurrava que havia verdade em suas palavras. Houve um longo silêncio. Ela o observava com lágrimas correndo pelas faces, mas também com uma centelha distinta nos olhos. Não apenas raiva, mas a dolorosa suspeita de que Julian fora, em silêncio, seu guardião. Beatriz baixou a voz quase num sussurro. E agora? O que esperas de mim? Julian deu um passo em sua direção, ficando a um sopro de distância. Sua voz era baixa, firme, carregada de uma intensidade que atravessava a pele. Não espero nada. Cumpro um juramento. Tua mãe pediu-me que te protegesse, e o farei, mesmo que me custe a vida. O coração de Beatriz agitava-se com violência. Seus olhos encontraram os dele, e por um instante, toda a raiva e a dor se misturaram com algo inesperado. Um pulso de proximidade, de atração proibida, de um vínculo que não deveria existir. Mas o momento foi interrompido bruscamente. Lá fora, nos corredores, ouviu-se um estrondo, gritos, passos apressados, o choque de madeiras contra o chão. Juliana e Beatriz olharam-se alarmados. Não estavam sozinhos na noite. Alguém havia descoberto algo. E o que estava prestes a acontecer colocaria à prova não só o vínculo deles, mas o próprio segredo que ambos carregavam. O estrondo no corredor não cessava. As vozes misturavam-se a passos apressados e a um rumor que crescia como uma tormenta no ventre da casa. Beatriz e Julian cruzaram um olhar rápido, carregado de alerta, e saíram do aposento. O ar nos corredores estava espesso, impregnado da fumaça das lâmpadas e do medo que se respirava em cada esquina. À medida que avançavam, os criados afastavam-se com o olhar baixo e o rosto pálido. Ninguém se atrevia a falar, mas todos sabiam. O murmúrio era uma lâmina que percorria o ar. Domingo. Quando dobraram em direção à ala de serviço, encontraram-no. O corpo do criado jazia no chão, encolhido, com a camisa encharcada de sangue. A ferida no pescoço era limpa, certeira, feita para silenciar de uma vez. A vela caída a seu lado iluminava apenas o rosto daquele homem que horas antes havia confessado a verdade sobre Catalina e Dom Alonso. Beatriz levou a mão à boca para conter um grito. O coração batia-lhe com violência, os olhos arregalados como se não pudessem assimilar aquilo. Julian, em contrapartida, inclinou-se de imediato, examinando o corpo com uma calma sombria. Mataram-no rápido, murmurou mais para si mesmo que para ela. Queriam enviar uma mensagem. Beatriz olhou-o com lágrimas transbordando. Foi por falar comigo, disse com a voz despedaçada. Condenaram-no por atrever-se a dizer-me a verdade. Julian apertou a mandíbula. Não havia tempo para lamentações. Com cuidado, tomou a mão do morto e a virou. Em sua palma havia uma marca estranha, como se tivesse tentado escrever com o próprio sangue antes de morrer. 3 letras mal traçadas. V.A.L. O silêncio caiu como um martelo. Beatriz compreendeu de imediato. Valcárcel. O sobrenome de sua tia Catalina, gravado numa última tentativa desesperada de revelar seu verdugo. Beatriz tremia, incapaz de conter a mistura de fúria e medo. Ela fez isso. Catalina não apenas traiu minha mãe, agora manda matar qualquer um que se aproxime da verdade. Julian ergueu-se com o rosto endurecido. Seus olhos cravaram-se nos de Beatriz, firmes, decididos. Isto já não é um jogo de intrigas. Agora estão dispostos a matar-te também. Beatriz olhou-o com lágrimas ardendo e o peito agitado.
E o que faço, Julian? Fico calada? Deixo que me apaguem como fizeram com minha mãe? Ele deu um passo em sua direção, ficando suficientemente perto para que o calor de seu corpo a envolvesse. Não. Sua voz era baixa, carregada de fogo. Se corres, matar-te-ão. Se calas, apagar-te-ão. A única saída é lutar com o único que tens, a verdade que deixaram em tuas mãos. Beatriz baixou o olhar para o livro de sua mãe, escondido sob o manto, apertado contra o corpo como se fosse seu próprio coração. Esse legado que permanecera oculto agora era a única coisa que podia salvá-la, ou condená-la. Mas antes que pudesse responder, um guarda apareceu no fundo do corredor. Seus olhos arregalaram-se ao vê-los junto ao corpo de Domingo. Aqui! Gritou. Encontrei-os! O eco de sua voz ressoou por toda a fazenda. Outros passos começaram a aproximar-se, botas batendo contra a madeira como tambores de guerra. Beatriz e Julian cruzaram um olhar desesperado. Não havia tempo. Corre! Ordenou ele, segurando-lhe o braço com força. Ela vacilou apenas um instante, mas a visão do corpo de Domingo e o eco das letras Val em sua memória a impulsionaram. Correram pelos corredores com o coração aos pulos, enquanto atrás deles, os gritos e as tochas acesas anunciavam a caçada. Naquela noite, nos muros da fazenda Carrilo, não se perseguia um escravo nem uma filha rebelde. Perseguia-se a verdade. E em meio à escuridão, Beatriz compreendeu que havia cruzado um ponto sem retorno. Já não era a filha humilhada, nem a nobre castigada. Era a herdeira de um segredo tão grande que podia derrubar toda a sua família. Mas a pergunta ardia como um veneno em seu interior. Poderia confiar em Julian até o fim, ou ele também a arrastaria ao mesmo destino de sua mãe? O eco dos passos dos guardas retumbia pelos corredores como um martelar constante. Beatriz e Julian corriam através de corredores estreitos, guiados apenas pela luz trêmula de uma tocha. O coração de Beatriz batia tão forte que ela acreditava que a delataria antes de qualquer grito dos homens que os perseguiam. Julian a arrastou por um arco oculto atrás de um tapete rasgado. O ar ali era úmido e rançoso, impregnado do cheiro de pedra molhada e pó acumulado durante décadas. Desceram por uma escada em caracol, estreita e quase invisível, até chegarem aos porões esquecidos da fazenda. Um labirinto de abóbadas e salas onde se amontoavam baús, barris e arquivos cobertos de teias de aranha. Aqui não entram há anos, sussurrou Julian abaixando a tocha. Só tua mãe vinha. Beatriz o olhou incrédula. Minha mãe conhecia este lugar. Ele assentiu, avançando entre os montes de caixas. Sim, aqui guardava o que não queria que ninguém encontrasse. Eu a segui uma vez, e ela me surpreendeu. Em vez de me castigar, pediu silêncio, e me mostrou onde escondia seus escritos. As palavras arrepiaram Beatriz. Sentia que cada passo a aproximava dos segredos que haviam condenado sua mãe. Caminharam até uma sala circular. O chão estava marcado com rachaduras, e no centro havia um arcaz coberto com uma manta podre. Julian a retirou. Levantou a tampa com esforço e revelou documentos atados com fitas de couro, todos escritos com a letra firme e delicada de Elvira de Montiel. Beatriz tremia ao tocar aquelas páginas. Sua mãe falava ali de tudo. As contas ilegais de Dom Alonso, os nomes de mercadores estrangeiros, os subornos à nobreza. Mas havia algo mais. Na última pasta, muito mais gasta, havia anotações pessoais, cartas não enviadas. Beatriz pegou uma e leu em voz baixa, quase num fio de voz. Se alguém encontrar isto, saberá que não temo por mim, mas por minha filha. A serpente veste de negro e sorri à mesa, mas seu veneno já corre nas veias desta casa. Se me deterem, procurem no medalhão o que falta. As mãos de Beatriz crispavam-se. A serpente, Catalina, sempre foi ela. Julian assentiu, mas havia um detalhe que não podiam ignorar. O medalhão. Beatriz lembrou-se de imediato. Aquele objeto frio e prateado que Catalina mencionara. O mesmo que Gaspar, o velho mordomo, insinuara antes de desaparecer misteriosamente da casa. Mas antes que pudesse dizer em voz alta, Juliana inclinou-se sobre outro maço de papéis. Seu rosto se endureceu. Há mais. Tirou um registro diferente. Uma lista de nomes de criados e escravos, com anotações à margem. Beatriz leu confusa, até encontrar o que a fez deter-se. O nome de Domingo,
o criado assassinado, marcado com uma cruz vermelha, e ao lado, o nome de Mateu, o jovem escrivão, com uma nota que dizia informante. O ar tornou-se mais denso que nunca. Beatriz ergueu os olhos para Julián, incrédula. Mateu, o rapaz que me ajudou a encontrar o livro? Julián apertou os dentes. Não te ajudou. Guiou-te para onde Catalina queria que fosses. Colocou o livro em tuas mãos porque sabiam que, mais cedo ou mais tarde, cairias na armadilha. O golpe foi brutal. Beatriz sentiu que o chão se abria sob seus pés. Confiara naquele jovem de olhar trêmulo, acreditara em sua lealdade. E agora descobria que tudo fora parte de uma rede maior, uma teia de aranha tecida por Catalina. Deixou-se cair sobre uma pedra com as lágrimas queimando-lhe os olhos. Então tudo estava escrito. Minha humilhação, minha entrega, a morte de domingo. Nunca tive controle de nada. Juliana inclinou-se diante dela, obrigando-a a olhá-lo. Sua voz saiu firme, carregada de uma força que não admitia dúvidas. Não, isso é o que querem que acredites. Sim, Catalina moveu as peças. Sim, teu pai obedeceu. Mas tua mãe deixou mais que provas. Deixou um caminho. E tu és a única que pode percorrê-lo. O fogo da tocha iluminava o rosto de Juliana. E por um instante, Beatriz o viu como nunca. Não apenas como o escravo que herdara um juramento, mas como um homem disposto a carregar com ela até o fim. Antes que pudesse responder, um ruído os fez sobressaltar-se. Alguém havia fechado a escotilha do passadiço por onde tinham entrado. O golpe metálico ressoou como uma sentença. Estavam presos nos porões. A voz de Catalina, abafada pela pedra, retumbou no ar como um eco venenoso. Acreditaste que podias desenterrar o passado sem que eu soubesse, sobrinha? Desta vez não haverá saída. As chamas da tocha tremeram. Beatriz e Julián se olharam, sabendo que o próximo movimento decidiria não apenas seu destino, mas também o legado de Elvira. O estrondo metálico que Catalina deixara ao fechar a escotilha retumbia nos porões como um trovão que não se dissipava. O ar, já úmido e viciado, parecia mais denso a cada segundo. Beatriz respirava agitadamente, com as mãos ainda apertando o caderno de sua mãe, como se aquele objeto fosse o único que a mantinha de pé. Julián, em contrapartida, observava cada canto com a calma tensa de alguém que sobrevivera a armadilhas demais. Ela quer nos sufocar na escuridão, murmurou ele, erguendo a tocha que tremeluzia em suas mãos. Mas se Catalina selou a entrada, é porque sabe que aqui há mais do que imaginas. Beatriz o olhou incrédula. Mais? O que poderia ser pior que tudo o que já descobrimos? Julián não respondeu. Caminhou até o fundo da sala circular, onde a umidade formava manchas negras na pedra. Passou a mão pela parede e bateu suavemente. Um som oco respondeu do outro lado. Aqui, sussurrou. Não é sólido. Com esforço, deslocou um velho arcaz que bloqueava o muro e revelou uma porta baixa, quase invisível, coberta de pó e teias de aranha. Beatriz sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O ferro enferrujado rangeu quando Julián o empurrou e uma lufada de ar gelado saiu do passadiço, impregnada de cheiro de terra e de cera apagada. Desceram por um túnel estreito, com muros cobertos de mofo. Cada passo ressoava como um eco fúnebre. A tocha iluminava símbolos talhados na pedra, cruzes iniciais, datas antigas. O silêncio era absoluto, salvo pelo gotejar constante de água que caía das fissuras. O passadiço desembocou numa cripta subterrânea. Dezenas de nichos alinhavam-se aos lados, cobertos com lápides de mármore gasto. No centro, porém, havia algo distinto. Um sarcófago simples, sem adornos, marcado com um único nome gravado na pedra. Elvira de Montiel. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. Seus olhos encheram-se de lágrimas ao ler o nome proibido, aquele que durante anos fora apagado das conversas e registros. Mãe! Sussurrou, levando a mão ao peito. Julián segurou-lhe o braço, temendo que caísse. Mas Beatriz ajoelhou-se diante da tumba, tocando as letras com dedos trêmulos. A frieza da pedra atravessou-lhe os ossos. Não foi a febre, disse com voz quebrada. Nunca foi a febre. Julián inclinou-se e, com esforço, empurrou a laje lateral. O sarcófago abriu-se apenas o suficiente para revelar um pequeno compartimento oculto. Um fundo falso que não continha ossos, mas um cofre de madeira escura. Dentro havia um rolo de pergaminho envolto em seda,
e um objeto que brilhou com a luz da tocha. O medalhão de prata com os 2 leões entrelaçados. O mesmo de que falavam as notas de Elvira. O mesmo que Gaspar mencionara em sussurros. Beatriz o pegou com mãos trêmulas. O frio do metal queimava-lhe a pele, mas ela não o soltou. Abriu o pergaminho e leu em voz alta. Se alguém chegar até aqui, saberá que minha morte não foi acidente. Catalina move os fios, mas não o faz sozinha. O verdadeiro inimigo está em meu próprio sangue. A ti, filha minha, deixo o que não puderam arrancar-me, a verdade. Confia em quem leva minhas cicatrizes, ele te guiará. O coração de Beatriz acelerou. Seus olhos ergueram-se para Julián. Elvira falara dele. Apontara-o mesmo desde a tumba, como o portador de seu legado. Ela sabia, murmurou Beatriz com lágrimas transbordando. Sabia que tu me protegerias. Julián baixou o olhar, como se o peso do juramento voltasse a cair sobre seus ombros. E mesmo assim não pude salvá-la. Beatriz tomou-lhe a mão contra toda a lógica, contra tudo o que era proibido, e apertou-a com força. Mas podes salvar-me a mim. Um ruído metálico interrompeu o momento. Do passadiço por onde haviam descido, o eco de passos ressoou, lentos, calculados. Não eram os guardas. Era um caminhar diferente, mais elegante, mais frio. A voz de Catalina rompeu o silêncio, carregada de zombaria. Cena bela, não? A filha ajoelhada diante da tumba da mãe, abraçada a um escravo. Justo o que eu precisava para fechar o círculo. As tochas multiplicaram-se na entrada. Catalina não estava sozinha. Vários homens armados a ladeavam, com espadas desembainhadas. Beatriz pôs-se de pé de um salto, com o pergaminho numa mão e o medalhão na outra. Seu coração ardia, já não apenas de dor, mas de fúria. Catalina sorriu com os lábios finos como lâminas. Achavas mesmo que ias escapar com a verdade? Não, querida. Aqui é onde tudo termina. O ar na cripta se tensionou até ser irrespirável. Beatriz e Julián se olharam. Já não eram prisioneiros, nem vítima e guardião. Eram 2 contra um exército. 2 contra o poder de toda uma família. E nos olhos de Beatriz brilhava pela primeira vez não só a raiva, mas a certeza de que estava disposta a morrer pelo legado de sua mãe. A cripta estava carregada de fumaça de tochas, e as sombras dos homens armados de Catalina projetavam-se como espectros sobre as paredes úmidas. O frio da tumba misturava-se ao calor sufocante do fogo. E no centro, Beatriz segurava com ambas as mãos o pergaminho e o medalhão de sua mãe, como se fossem espadas invisíveis. Catalina avançou devagar, com a serenidade cruel de quem acredita ter a vitória assegurada. Entrega-o, sobrinha. Disse com voz firme, estendendo uma mão enluvada. Não prolongues o inevitável. Esse legado nunca foi teu. Beatriz respirava agitadamente, com o peito erguido apesar dos tremores do corpo. Atrás dela, Julián se colocou como um muro, sua sombra projetada contra a laje do sarcófago. Não, respondeu Beatriz com uma força inesperada na voz. Minha mãe morreu para que estas provas sobrevivessem. Não penso em dá-las a ti. Catalina soltou uma gargalhada curta, seca, que ecoou contra as paredes de pedra. Achavas mesmo que podias resistir? És uma mulher marcada pela humilhação, despojada de todo o poder. Quem te escutaria? Quem acreditaria em ti quando eu tenho toda a manobreza ao meu lado? A dúvida atravessou Beatriz como um punhal. Mas Julián apoiou uma mão em seu ombro. Ela não precisa que todos acreditem, disse ele com voz grave. Só precisa que a verdade saia da escuridão. O brilho de raiva nos olhos de Catalina intensificou-se. Fez um sinal com a cabeça e 2 homens avançaram, espadas prontas. Nesse momento, um terceiro, um soldado jovem de rosto magro e olhar tenso, ficou para trás, hesitando. Catalina percebeu. Avança, covarde! Cuspiu. Faz o teu trabalho. Mas o jovem não se moveu. Seus olhos cravaram-se em Beatriz, e neles havia algo diferente. Não a frieza de um carrasco, mas a lembrança de alguém que havia servido em silêncio. Beatriz reconheceu-o de imediato. Tu eras ajudante de minha mãe. O soldado baixou a espada apenas um instante. O tremor em suas mãos o denunciava. Dona Elvira pediu-me que a protegesse se chegasse o dia. Catalina olhou-o incrédula, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Traidor! O jovem, tremendo mas decidido, virou-se para os demais guardas. Não a toquem!
gritou, erguendo a espada contra os próprios companheiros. O caos explodiu na cripta. 2 dos homens hesitaram, recuando. Catalina, furiosa, desembainhou uma adaga brilhante e avançou ela mesma contra Beatriz. Julian reagiu com a velocidade de um homem acostumado a sobreviver. Com um movimento brusco, virou o arcaz do centro e lançou os documentos ao chão, espalhando os papéis de Elvira por toda a sala. A confusão foi imediata. Os guardas se lançaram sobre os escritos, tentando recolhê-los. Catalina atirou-se contra o pergaminho que Beatriz segurava. Mas Juliana interpôs-se, segurando-lhe o braço. A adaga caiu no chão com um estrondo metálico. Catalina olhou-o com ódio puro, como se tivesse visto o homem que anos antes havia arruinado seus planos. Sempre tu! Cuspiu. Primeiro a mãe, agora ela. Maldito sejas! Beatriz, tremendo, aproveitou o instante, levantou o medalhão e mostrou-o diante de todos. Este é o símbolo da traição, gritou. A prova de que os Valcárcel estão manchados de sangue e corrupção. Os guardas vacilaram. As palavras de Beatriz, a força em sua voz e a visão do medalhão brilhando sob a luz das tochas gravaram-se no ar como um selo impossível de ignorar. Catalina, transbordando de fúria, lançou-se mais uma vez, mas o jovem guarda interpôs-se desta vez, cruzando sua espada com a dela. O choque de metal ressoou como um trovão. Em meio ao caos, Julian tomou a mão de Beatriz com força. Agora! Disse-lhe, arrastando-a para um túnel lateral que se abria atrás do sarcófago. Beatriz, ainda com o medalhão na mão, correu ao lado dele. Atrás ficavam os gritos de Catalina, o choque de espadas e os papéis de sua mãe voando pelo ar como asas partidas. Mas enquanto corriam, Beatriz não conseguia tirar da mente o que havia visto nos olhos da tia. Não só fúria, não só ódio, mas medo. Catalina sabia de algo mais, algo que ainda não havia revelado. E Beatriz compreendeu que essa última verdade podia ser ainda mais devastadora que tudo o que haviam descoberto até então. O túnel lateral os conduziu a um corredor úmido e estreito que parecia interminável. Beatriz corria descalça, com o medalhão apertado numa mão e o pergaminho de sua mãe na outra. Julian ia à frente, carregando a tocha que mal iluminava o caminho, enquanto os ecos dos gritos de Catalina e os choques de espadas ficavam para trás, como um rugido que os perseguia até na escuridão. O passadiço desembocou numa câmara esquecida, pequena, circular, coberta de inscrições na pedra. Ali o ar era diferente, menos denso, quase sagrado. No centro, sobre um pedestal, havia uma caixa de ferro com cadeado. Julian parou, desconfiado. Beatriz, no entanto, avançou com passos vacilantes. O medalhão em sua mão começou a pesar mais que o normal. Recordou as palavras escritas por sua mãe. Procurem no medalhão o que falta. Com um movimento instintivo, girou-o. A peça de prata abriu-se com um clique sutil, revelando uma diminuta chave oculta em seu interior. Beatriz a pegou, tremendo, e abriu o cadeado da caixa. Dentro não havia ouro nem joias. Havia apenas uma carta, selada com cera vermelha. Reconheceu de imediato. Era a letra de Elvira de Montiel. Com mãos trêmulas, rompeu o selo e leu em voz alta. Filha minha, se estás lendo isto, significa que já não estou contigo. Não chores por mim. Lutei pelo que acreditava justo e paguei o preço. Agora a carga é tua. Catalina não é a verdadeira inimiga. Ela apenas foi o instrumento. O verdadeiro traidor é teu pai. Dom Alonso ordenou minha morte porque temeu que minha voz destruísse o que ele havia construído. Se desejas vingança, não a busques no aço. Busca-a na verdade. Junta-a. Mostra-a. E o mundo saberá o que tentaram apagar. E quando duvidares, olha para Julian. Ele carrega minhas cicatrizes, e nele encontrarás a força que eu não tive. A carta caiu das mãos de Beatriz. O ar da câmara tornou-se insuportável. Seu pai, o mesmo que a havia entregue como castigo, o mesmo que ditara cada humilhação, também fora o assassino de sua mãe. As lágrimas brotaram, silenciosas, ardentes. Apoiou-se no pedestal, sentindo que as pernas não a sustentavam. Julian a observava com o rosto endurecido, mas nos olhos havia uma dor profunda. Ele também havia carregado aquele segredo por tempo demais. Beatriz ergueu os olhos para ele com a voz despedaçada. Por que não me disseste? Julian cerrou os punhos. Porque sabia que essa verdade te destruiria se não estivesses pronta.
Não queria que me odiasses por calar, nem que morresses por falar cedo demais. O silêncio quebrou-se com um ruído metálico. Catalina apareceu no umbral do passadiço, ferida, com o rosto manchado de sangue, mas com o mesmo sorriso cruel. Dois de seus homens a sustentavam, exaustos, mas ainda armados. Então encontraste, disse ofegante, o segredo que tua mãe ocultou como se fosse um tesouro. E agora o que farás, sobrinha? Vais gritá-lo ao vento? Quem te ouvirá? Beatriz apertou a carta contra o peito. Pela primeira vez em sua vida não tremeu. O mundo ouvirá, Catalina. Ainda que eu tenha que arrastar meu corpo pela lama, ainda que me chamem de louca, ainda que tentem matar-me. Minha mãe morreu pela verdade. Eu viverei para entregá-la. Catalina soltou uma gargalhada amarga e ergueu a adaga com a pouca força que lhe restava. Atirou-se contra Beatriz, mas Julián a interceptou, segurando-lhe o braço com força. Catalina debateu-se, os olhos transbordando ódio, até que o aço caiu no chão. O confronto durou segundos, mas pareceu eterno. Quando Catalina caiu de joelhos, derrotada, sussurrou com um veneno que gelou o sangue de Beatriz. Podes salvar o nome de tua mãe, mas nunca lavarás o teu. Sempre serás a filha humilhada, a nobre marcada pela vergonha. Beatriz inclinou-se sobre ela com os olhos brilhando de lágrimas e fogo. Prefiro ser lembrada como a humilhada que se levantou, do que como a serpente que envenenou o próprio sangue. Catalina baixou a cabeça, quebrada. Os guardas recuaram, incapazes de seguir uma mulher vencida. Beatriz virou-se para Julián, com a carta numa mão e o medalhão na outra. O coração batia-lhe com força, mas já não por medo. Pela primeira vez, sentia o fogo da liberdade. Ele a observava em silêncio, com os olhos carregados de orgulho e ternura. E Beatriz, com voz quase inaudível, deixou escapar a verdade que vinha crescendo nela desde a primeira noite. Deram-me a ti como castigo, mas tu foste meu único refúgio. Julián não respondeu com palavras. Deu um passo em sua direção e tomou-lhe as mãos, envolvendo-as com firmeza. O peso das correntes que o haviam marcado por toda a vida parecia desaparecer nesse gesto. A câmara estava em silêncio, salvo pela respiração entrecortada de ambos. Beatriz fechou os olhos e deixou que as lágrimas corressem por suas faces, mas desta vez não eram de derrota, e sim de libertação. O amor havia nascido na fenda da humilhação, em meio à traição e à morte, e convertera-se na força que os mantinha de pé. Quando saíram dos porões, com o amanhecer tingindo o horizonte de tons dourados, Beatriz soube que nada voltaria a ser igual. O mundo podia continuar a vê-la como a nobre castigada, mas ela carregava nas mãos a verdade de sua mãe, e no coração a certeza de um amor impossível que havia mudado tudo. Um amor que, como prometera Julián, a protegeria mesmo quando todo o resto desmoronasse. E naquele amanhecer, Beatriz deixou de ser a filha humilhada, para tornar-se a herdeira da verdade. Se esta história despertou algo em seu coração, apoie-nos com um gostei. Deixe nos comentários a palavra esperança para mostrar que chegou até o fim. Compartilhe com alguém que precise acreditar em segundas oportunidades e inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma.